Sabe por que que eu sou um dizimista fiel? Desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, me rendi ao Senhor de corpo e alma, o Senhor transformou a minha vida, restaurou o meu ser do mundo pelo qual eu vivia outrora. E hoje já não sou eu quem vivo, mas Cristo Jesus é que vive em mim. Eu também não me lembro de ter faltado um domingo na igreja. Não me lembro de ter faltado um domingo na igreja para adorar ao Senhor depois do meu batismo nas águas. Também não me lembro de algum dia ter sido chamado no gabinete pastoral para ser chamado a atenção do pastor pelo qual não estou presente na igreja. Não estou aqui querendo dizer que sou perfeito, que sou perfeitinho, não, nada disso, não. É simplesmente porque quando eu me converti ao Senhor, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu não tomei um banho. Eu assumi o meu compromisso com Deus e isso já vai fazer quase 40 anos. Quase 40 anos. 36, 37 anos de conversão ao Senhor. Sempre priorizei na minha vida ao Senhor Jesus, dízimo, domingo na igreja e, claro, honrei sempre o ministério pela qual eu me converti e estive presente. Louvado seja Deus por isso. Repito, não sou perfeito, sou falho, errante, como qualquer outro ser humano. Tenho minhas falhas, meus erros, meus defeitos, ninguém é perfeito. Mas se tem uma coisa que eu prismo, dízimo, domingo na igreja e ser leal, fiel ao ministério pelo qual eu congrego. Louvado seja Deus por isto. E graças a Deus eu nunca precisei ser chamado a atenção do pastor, da pastora, porque faltei, porque não estou indo na igreja. Não. Graças a Deus. E que eu peço ao Senhor forças para que eu possa continuar assim, na presença de Deus. Então, por que eu sou um dizimista? Sou um dizimista porque lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 7 diz assim, olha, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É isto que eu quero compartilhar com vocês. Cada um dê conforme está falando de oferta aqui, ok? De oferta. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Não por pesar ou por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Pois neste versículo, nós já podemos entender que Deus, ele ama quem dá com alegria. E por que eu sou um dizimista fiel da casa de Deus? Algo que é tão criticado pelo mundo aí fora. Eu vou lhe explicar aqui, dizer para você as razões pelas quais eu sou um dizimista fiel. Antes,
gostaria de pedir ao Senhor, a senhora, você jovem, enfim, que me vê, me ouve neste momento, se porventura você não é inscrito no nosso canal no YouTube, que você possa estar se inscrevendo e sendo ali grandiosamente abençoado pelo poder de Deus, pois semanalmente nós temos gravado ali pregações ao vivo no nosso canal no YouTube, que leva o mesmo endereço aqui do nosso Instagram também, AP Anderson Camargo. Tá bem? Desde já eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus. Também peço ao Senhor, à senhora, você jovem, encarecidamente que compartilhe esta transmissão. Você compartilhando esta transmissão, pelo menos com 3, 4 pessoas, você estará abençoando a vida de muita gente. Pode ter certeza disso. Tá bom? Desde já, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Também comente bastante, né? E compartilhe. Sendo assim, você vai abençoar a vida de muitas pessoas. Pois bem, por que eu sou um dizimista fiel? Primeiro, eu gostaria de compartilhar com os amados. Porque eu entendo que o dízimo ele começou lá com Abraão, quando mesmo depois de ter vencido uma batalha, uma guerra, ele apresentou o dízimo da sua vitória a Melquisedeque. Portanto, o Abraão ele foi o iniciador do dízimo. Está lá em Gênesis, capítulo 14, e o versículo de número 20. Êxodo 14, 20. Lembrando que aqui não existia a lei. Aqui não existia a lei ainda. A lei ela vem depois de Moisés. E aqui já começa a cair por terra este tabu, dizendo que muitos dizem que o dízimo é da lei e que não se deve devolver o dízimo. Alguém está fazendo uma pergunta ali, né? A Eduarda, Pai do Senhor Jesus Cristo Apóstolo, uma pergunta. Quando fazemos um sacrifício, ele é uma oferta ou apenas um jejum? Ambos pode ser considerado sacrifício, tanto a oferta quanto o jejum. Quando eu jejuo, quando eu faço jejum, eu estou mortalizando a minha carne, né? Negando o meu eu. É um sacrifício também. E a oferta também ela pode ser considerada um sacrifício, mas não tanto quanto o valor do jejum. Porque a palavra de Deus vai dizer que o importante não é o sacrificar, e sim o obedecer. O importante é o sacrificar e não o obedecer. Tá bem? Glória a Deus. Em nome de Jesus, o importante é o sacrificar, até porque o sacrifício para nos salvar e nos abençoar já foi feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o seguinte: cada um dê conforme determinou o seu coração, cada um dê conforme o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Tá bem? Agora, o jejum já é um sacrifício espiritual. Esse sacrifício é aceitadíssimo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. O dízimo, ele iniciou com Abraão, quando mesmo devolveu o dízimo a Melquisedeque. Repito, não era lei ainda. A lei não existia ainda. Então aqui cai por terra aquela desculpa, aquele tabu daquelas pessoas que dizem, que não são a favor do dízimo, né? Que dizem que o dízimo é da lei. Mas como é da lei se ele deu início antes da lei? O dízimo deu-se início antes da lei, na época de Abraão. E o mais importante, Deus se agradou do dízimo. Deus se agradou do dízimo. Meus amados, olha, o dízimo é tão importante, só nós pararmos para pensar, que a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
por nós, para que nós não viéssemos perecer, mas termos a vida eterna. Veja que o Senhor, ele não deu o dízimo, ele deu tudo. O Pai, ele não deu o dízimo, ele deu tudo. Então, o que é o dízimo hoje em dia? O dízimo é 10%. Nós ficamos com 90%. Apenas 10% daquilo que vem em nossas mãos é o dízimo do Senhor. Foi isto que Abraão, ele iniciou em Gênesis capítulo 14, o versículo de número 20. Então, para sermos bem breve, o dízimo iniciou com Abraão. Segunda lição. Jacó, ele foi o continuador do dízimo, ou seja, ele continuou o dízimo. Está lá em Gênesis 28, versículo 22, quando ele colocou aquela pedra por coluna, deitou azeite sobre ela e ele disse: Senhor, de tudo quanto o Senhor me der, tudo, roupa que vestir, comida, casa, animais, bens, tudo que o Senhor me der, tudo que o Senhor me der, certamente eu devolverei o dízimo. E ele erigiu aquela pedra e ele disse: e esta pedra agora será chamada a casa do Senhor. Então, observe, o dízimo inicia-se com Abraão, continua com Jacó, e agora sim, o dízimo é estabelecido por lei na época de Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 14, e o versículo de número 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto de toda a tua semente, que cada ano se escolher no campo. Ou seja, aqui Moisés, ele instituiu o dízimo como lei. Como lei. Ou seja, na época, a moeda corrente na época era frutos, era semente, era o pão, era animais, era a moeda corrente. Hoje, moeda corrente, o dinheiro é o real, enfim. E o Moisés, ele vai estabelecer como lei. Agora sim, é lei. Compreende isso? Na época de Moisés, todos eram obrigados, né, por lei, devolver o dízimo de tudo quanto vinha em suas mãos. Aí alguém diz: mas e agora, na época da graça, depois do Senhor Jesus, como é que fica? Agora, Jesus, ele aperfeiçoou o dízimo. Jesus, ele veio para aperfeiçoar os dízimos. Repetindo, o dízimo se inicia com Abraão, Gênesis 14, 20. O dízimo, ele continua com Jacó. Jacó, portanto, é o continuador do dízimo, Gênesis 28, 22. E agora Moisés é o instituidor do dízimo por ordem de Deus, hein? Não foi nem por ordem de Moisés, foi por ordem de Deus. Deus se agradou tanto do dízimo de Abraão e a continuidade em Jacó, Deus se agradou tanto que ele deu ordem para Moisés instituir como lei. E agora, na época da graça, como é que fica então, hein? Como que fica na época da graça? Vamos ver? Vamos ver. Lá em Mateus, capítulo 23 e o versículo 23, o Senhor Jesus, ele está falando com a multidão, e dentre a multidão está ali os escribas e os fariseus, que estão ali tentando achar alguma falha em Jesus. E Jesus, ele vai dizer assim lá para eles, em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais as mais importantes, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha o que Jesus vai dizer agora. Veja se Jesus, ele não veio aperfeiçoar o dízimo. Olha o que ele vai dizer agora. Deveis, porém,
fazer estas coisas e não omitir aquelas. Está bem claro aqui? Será que está bem claro? Ainda bem que isso está escrito na Bíblia, né, pessoal? Porque contra fatos não há argumentos. O que Jesus falou está escrito na Bíblia, e se alguém é contra o que está escrito na Bíblia, o que o próprio Senhor Jesus falou, a pessoa está indo contra o que Jesus falou. Desculpe-me aqui um tanto quanto um pouco de redundância nas minhas palavras. Se a pessoa é contra o que está escrito, aquilo que Jesus falou, ela está indo contra o próprio Senhor Jesus. Eu vou repetir o que está escrito na graça agora, em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante. Eles estavam desprezando isso aqui, olha, lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, deveis, porém, fazer todas essas coisas e não omitir aquelas. Eles estavam devolvendo o dízimo, mas eles estavam desprezando ali a misericórdia, a fé, o juízo. Ou seja, Jesus vai dizer, vocês têm que dar o dízimo, mas você não pode desprezar a misericórdia e nem a fé. Deveis dizimar, mas não esqueçam da misericórdia, da fé e do juízo. Amém? Portanto, Abraão, ele inicia o dízimo, Jacó é o continuador do dízimo, Moisés é o instituidor do dízimo, por lei de Deus, deu ordem de Deus, e Jesus, ele veio aperfeiçoar. Ele veio aperfeiçoar a prática do dízimo, porque isto agrada ao Senhor. E eu finalizo, e eu sempre coloquei isso dentro do meu coração, que eu vou lhes dizer aqui agora. Eu tenho isso anotado aqui no meu computador, no meu HD, e tenho anotado isso na minha mente também. E eu quero compartilhar com vocês. 10 pontos porque eu, Anderson, devolvo o dízimo. Primeiro, quando eu devolvo o dízimo, diz a Deus que eu confio nele. Quando eu devolvo o dízimo, está dizendo a Deus que eu confio nele. Número 2, cria em mim margem na minha vida para que Deus preencha. Repetindo, quando eu devolvo o dízimo, cria margem na minha vida para que Deus preencha. Só Deus pode preencher o ser humano. Número 3, porque eu devolvo o dízimo, me lembra que eu, Anderson, não sou a fonte. Quando eu devolvo o dízimo, eu me lembro que eu não sou a fonte, que a fonte tem nome. Jesus Cristo. Sem ele, eu não sou nada, eu não posso fazer nada. Número 4, quando eu devolvo o dízimo, conecta o meu dinheiro ao propósito do reino. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Quando eu devolvo o dízimo, conecta o meu dinheiro ao propósito do reino de Deus. 5, quando eu devolvo o dízimo, dá ao meu trabalho significância eterna. Quando eu devolvo o dízimo, isto dá um significado muito grandioso, eterno na minha vida. Quando eu devolvo o dízimo, tem um significado eterno. 6, quando eu devolvo o dízimo, transforma o meu dinheiro em sementes. Transforma o meu dinheiro em sementes. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas agora que vai chegar uma hora que você não vai precisar trabalhar mais pelo dinheiro, é o dinheiro que vai trabalhar por você. Você toma posse disso? O dinheiro precisa trabalhar para você e não você para ele.
Porque Deus, ele dá semente àquele que semeia. Número 6, melhor dizendo. Quando eu devolvo o dízimo, quebra a ganância da autossuficiência do meu coração. Quando eu devolvo o dízimo, quebra totalmente a ganância e a autossuficiência do meu coração. Não, eu faço, eu posso, eu aconteço, eu tenho porque eu sei, porque eu faço. Não. Quando eu devolvo o dízimo, quebra toda esta ganância da autossuficiência do nosso coração. Número 7. Quando eu devolvo o dízimo, tudo na minha vida, saber, eu errei aqui na hora de escrever, deixa tudo na minha vida saber que Deus é o primeiro na minha vida. Repetindo, 7. Deixa tudo na minha vida saber que Deus é o primeiro na minha vida. Ou seja, quando eu devolvo o dízimo, eu estou dizendo para Deus, Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. O Senhor é prioridade na minha vida, por isso que eu estou devolvendo o dízimo. 8. Quando eu devolvo o dízimo está provendo para a casa de Deus. O dízimo está provendo para a casa de Deus. Agora, nessa época de tanta tecnologia, né? Hoje mesmo eu vi a minha esposa aqui, correndo aqui com a missionária Monique, mandou uma mensagem para outra, por quê? Porque o rapaz da Sabesp foi lá para cortar a água da igreja. Foi lá para cortar a água da igreja. Agora você não pode atrasar mais um mês, que ele já vem para cortar a água. Aí imediatamente a minha esposa já começou a correr para lá, para cá, puxa um pouco de uma conta da outra e mandou para a Monique, que agora o pessoal da Sabesp, agora eles vão com a maquininha para você pagar ali na hora. Se você não pagar na hora, eles vão lá e corta a água. Mas graças a Deus deu tudo certo. A minha esposa já mandou lá o valor que é através dos dízimos das ofertas para que a água da igreja não fosse cortada. E se não houvesse os dízimos e as ofertas? A água da igreja teria sido cortada. E como que nós realizaríamos os cultos neste sábado, no domingo na igreja? Sem água no banheiro. Já pensou? Por isso que quem dizima, ele provê para a casa do Senhor. Quando você dizima, você está provendo para a casa de Deus. 9. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou demonstrando a minha gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida, pela saúde que há em mim, pelo ar que eu respiro, pelo sol que brilha, pelo pão nosso de cada dia, por tudo na minha vida, minha família, a minha igreja, tudo ao meu redor. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou expressando a Deus a minha gratidão. 10º e último, e eu termino. Quando eu devolvo o dízimo, eu me lembro que tudo o que eu tenho pertence ao Senhor. Quando eu devolvo o dízimo, eu me lembro e tenho consciência plena de que tudo pertence ao Senhor. Glória a Deus. Eu precisava falar isto com você hoje. E eu tenho certeza que Deus estará levantando dizimistas através dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus. Porque quando você dizima, você está investindo em você mesmo. Quando você dizima, você está investindo em você mesmo. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. E eu gostaria de lembrá-los que nós estamos formando um grupo de cooperadores da obra de Deus. Inclusive eu estou com a camiseta aqui por debaixo da jaqueta. Está um pouquinho frio hoje. O grupo de cooperadores da obra de Deus, que estará sendo formado amanhã, ou melhor, neste domingo eu estarei falando nos cultos, e eu gostaria que os jovens, né, a juventude em peso da Unidos, e você que não é da Unidos também deseja fazer parte, você que deseja fazer um agrado para Jesus, trabalhar para Jesus em alguma área da sua vida, né? Você que vem dizendo assim, eu gostaria tanto de ser usado por Deus, então chegou a hora.
chegou a hora de fazer parte do grupo dos cooperadores da obra de Deus. Ali nós teremos pessoas que estarão no evangelismo, outras estarão no Teatro no Farol, outras estarão evangelizando na porta da igreja, outros estarão cuidando da manutenção da igreja, na limpeza da igreja, outros estarão no atendimento ali na portaria da igreja para atender os jovens, dar uma cobertura espiritual para os senhores e senhoras, os jovens da igreja, ajudar nas campanhas, ajudar na distribuição de material da igreja, envelopes, segurar o alforge, gincana com a juventude, bazar, capelania hospitalar, também a serenata evangelística pelos becos, pelas ruas aqui da Zona Sul de São Paulo e tantas outras coisas que nós estaremos tratando a partir deste domingo. Agora estarei falando com um pouquinho mais de detalhes, sendo que o nosso primeiro culto com os cooperadores será realizado no sábado que vem. Deixa eu ver aqui que dia. Deixa eu ver aqui, Jesus. Sábado que vem vai cair dia... Só um minutinho aqui. Sábado que vem, já é o mês que vem já, né? Já é o mês que vem. Eu acho que vai cair dia 4. Isso, sábado, dia 4 de outubro. 4 de outubro, nós teremos o primeiro culto com todos os cooperadores da obra de Deus. E eu guardo você também para estar conosco neste domingo agora em uma de nossas igrejas, unidos em uma só fé. Aqui na nossa sede, esse amigo que vos fala, Anderson Camargo, estaremos juntos às 8 horas da manhã, às 10 da manhã, bem como às 18 horas, na rua João Fernandes Camisa Nova Júnior, 795, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Tá bem? No Parque Santo Antônio, também nós temos uma igreja unidos em uma só fé, ali com o Bispo Gilmar, Pastora Sônia e equipe, às 8 e às 18, na Avenida Cândido José Xavier, número 419. No Jardim Ângela, às 8 horas da manhã, a minha esposa estará com todos ali. Às 8 da manhã, a minha esposa, a apóstola Luciene Camargo, estará com todos vocês no Jardim Ângela. Estrada do M. Boimirim, 3680. Estrada do M. Boimirim, 3680, juntamente ali com a missionária Tatiana, missionária Sheila, missionária Dailton, obreiros ali, servos do Deus Altíssimo, estarão todos juntos adorando e glorificando o nome do Senhor. Inclusive, a minha esposa estará falando acerca dos cooperadores da obra de Deus também lá no Jardim Ângela. Grande abraço, pessoal. Deus abençoe e seja fiel a Deus, porque sendo fiel a Deus, você está investindo em você mesmo. Deus abençoe e até logo mais. Lembrando que amanhã, sábado, nós teremos bazar lá na nossa sede, tá bom? Das 9 da manhã às 16 horas. Grande abraço, Deus abençoe e até logo mais em nome do Senhor Jesus.